Você já se perguntou como é possível que o maior inimigo do cristianismo se transformasse, da noite para o dia, no seu mais ardente defensor? Como alguém que respirava ameaças e morte contra os seguidores de Jesus poderia, em questão de momentos, tornar-se aquele que escreveria mais da metade do Novo Testamento? O que realmente aconteceu no caminho de Damasco não foi apenas uma conversão religiosa. Foi uma experiência tão profunda, tão radical, que transformou completamente a consciência de um homem e, através dele, mudou o rumo da história da humanidade. Hoje, vamos mergulhar neste mistério que ainda ecoa através dos séculos, revelando verdades que podem transformar radicalmente sua própria compreensão sobre fé, consciência e o significado de nascer de novo. Para entendermos a magnitude do que aconteceu, precisamos primeiro conhecer quem era Saulo de Tarso. Nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia que hoje corresponde ao sul da Turquia, distante aproximadamente 700 quilômetros de Jerusalém, Saulo não era um perseguidor comum. Ele era fariseu, filho de fariseus, educado aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei de sua época. A palavra fariseu vem do hebraico perushim, que significa separados ou santos, e eles levavam esse nome muito a sério. Historiadores explicam que os fariseus representavam apenas cerca de 6.000 pessoas em toda a Judéia, mas exerciam influência desproporcional sobre a vida religiosa judaica. Para aquela época, isso era revolucionário porque os fariseus acreditavam que cada aspecto da vida cotidiana deveria ser santificado através da obediência meticulosa à Torá. Saulo não era apenas religioso, ele era zeloso. A palavra grega zelotes, usada para descrevê-lo, carrega o sentido de ardor que consome, paixão que queima. Arqueólogos descobriram que o zelo religioso no primeiro século frequentemente se manifestava em violência contra aqueles considerados hereges ou blasfemadores. Saulo via os seguidores de Jesus exatamente assim, como uma ameaça perigosa à pureza da fé judaica. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam sob ocupação romana brutal. E a identidade judaica estava intimamente ligada à preservação da lei mosaica. Qualquer movimento que parecesse ameaçar essa lei era visto como uma traição, não apenas a Deus, mas à própria sobrevivência do povo judeu. Documentos da época confirmam que Saulo não agia sozinho. Ele tinha a autoridade oficial do Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico, composto por 71 membros que se reuniam na Câmara da Pedra Talhada, adjacente ao Templo de Jerusalém. Quando as Escrituras dizem que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, não é exagero poético. O termo grego usado em pneum literalmente significa inalar, respirar para dentro. Saulo havia internalizado tanto o ódio aos cristãos que isso se tornou o próprio ar que ele respirava. Ele estava presente e aprovando quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte. Antropólogos culturais revelam que testemunhar ou participar de execuções públicas naquela sociedade era considerado um ato de justiça divina, não de crueldade. E então vem a jornada para Damasco. Esta cidade antiga, uma das mais antigas continuamente habitadas do mundo, fica a aproximadamente 220 quilômetros ao norte de Jerusalém. Uma jornada que, na época, levaria cerca de 6 a 7 dias a pé. Saulo não ia sozinho, mas acompanhado de um grupo de homens, todos armados com cartas de autoridade do sumo sacerdote. O objetivo era claro: prender os cristãos que haviam fugido para lá e trazê-los acorrentados de volta a Jerusalém para julgamento e, provavelmente, execução. Imagine a determinação, a certeza absoluta que pulsava em seu coração. Ele não tinha dúvidas, estava cumprindo a vontade de Deus. Mas então, algo aconteceu que nenhuma teologia, nenhum estudo,
Nenhuma certeza religiosa poderia ter preparado Saulo para enfrentar. Por volta do meio-dia, quando o sol da Síria estava em seu ponto mais alto e o calor do deserto tornava a jornada especialmente árdua, uma luz do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, repentinamente o cercou. A palavra grega usada aqui, periestrapsen, significa lampejou ao redor, envolveu completamente. Não foi apenas uma visão diante de seus olhos, mas uma experiência que o cercou por todos os lados, invadindo cada fibra de seu ser. Os homens que viajavam com ele ficaram paralisados, atônitos. Eles ouviram o som, mas não compreenderam as palavras. Eles viram a luz, mas não perceberam o significado. E então veio a voz. Não um sussurro distante, não uma intuição vaga, mas uma voz clara, direta, pessoal. Saulo, Saulo, por que me persegues? A repetição do nome não é mero detalhe literário. No hebraico e no aramaico, a língua que Jesus falava, repetir o nome de alguém era sinal de intimidade profunda, urgência e amor. Deus chamou Abraão quando estava prestes a impedir o sacrifício de Isaque. Jesus chamou Marta, quando ela estava ansiosa e perturbada com muitas coisas. E aqui, Cristo ressuscitado chama Saulo. Aquele que Saulo perseguia conhecia seu nome, sua história, seu coração. A resposta de Saulo revela tanto sobre o momento. Quem és tu, Senhor? Note a contradição interna nesta pergunta. Ele chama a voz de Senhor, Kyrios em grego, um título de divindade e autoridade suprema. Mas pergunta quem é. Seu coração já sabe, mas sua mente ainda resiste. Então vem a resposta que racharia as fundações de toda a sua identidade. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Especialistas em psicologia religiosa explicam que esse momento representa uma fragmentação completa da estrutura do ego. Tudo aquilo que Saulo acreditava ser verdade, tudo pelo que ele havia lutado, matado e sacrificado, estava fundamentado em uma premissa falsa. Jesus não era um blasfemador morto e esquecido. Ele estava vivo, ressuscitado, glorificado. Mas aqui está o que mais impressiona: a identificação de Jesus com seus seguidores. Cristo não disse por que persegues meus discípulos, mas por que me persegues? Cada prisão, cada chicotada, cada pedra atirada contra um cristão era, de fato, uma agressão contra o próprio Cristo. Paulo entenderia isso tão profundamente que mais tarde escreveria: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A palavra grega para vive aqui, zao, carrega o sentido de vida abundante, vida que pulsa com energia divina. Não é sobre religiosidade externa, mas sobre uma união mística, uma fusão de consciências entre o humano e o divino. E então veio a cegueira. Saulo, que havia visto a luz mais brilhante que qualquer humano jamais testemunhara, agora não conseguia ver absolutamente nada. Seus companheiros tiveram que conduzi-lo pela mão até Damasco, onde permaneceu 3 dias, sem ver, sem comer, sem beber. Antropólogos explicam que jejuns prolongados eram comuns em experiências de iniciação espiritual no mundo antigo, mas isso não foi um jejum escolhido. Foi uma morte. O Saulo antigo estava morrendo, e o processo era tão doloroso, tão completo, que ele não conseguia fazer nada além de permanecer nas trevas. Mas a cegueira física de Paulo era, na verdade, uma metáfora espiritual profunda. Durante toda a sua vida, Saulo havia lido as Escrituras, estudado a lei, memorizado os profetas. Ele conhecia cada letra, cada vírgula da Torá, mas estava espiritualmente cego. Jesus havia dito aos fariseus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. A palavra grega para ver aqui, blepo, significa mais que visão física. Implica percepção espiritual, compreensão interior. Saulo precisava ter seus olhos físicos fechados para que os olhos de sua alma pudessem finalmente abrir.
Recentes estudos em neurociência espiritual revelam que experiências místicas intensas podem literalmente reorganizar as estruturas neurais do cérebro. O que aconteceu com Paulo não foi apenas uma mudança de opinião religiosa, foi uma transformação completa de consciência. Durante aqueles 3 dias de escuridão, jejum e oração, algo estava sendo reconstruído dentro dele. O velho Saulo, com suas certezas, seu zelo homicida, sua identidade baseada em separação e julgamento, estava sendo desmantelado célula por célula, pensamento por pensamento. E aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Deus enviou um discípulo chamado Ananias para restaurar a visão de Saulo. Ananias, cujo nome significa Deus é gracioso, estava aterrorizado. Ele havia ouvido falar das atrocidades de Saulo. Mas Deus lhe disse algo profundo: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. A palavra grega para instrumento aqui, iskeus, significa literalmente vaso ou recipiente. Paulo seria esvaziado de si mesmo para ser preenchido com Cristo. Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou, algo extraordinário aconteceu. Primeiro, note que ele o chamou Não de inimigo, irmão, não perseguidor, mas irmão. A graça de Deus não apenas perdoa, ela restaura relacionamentos, cria família onde havia guerra. Segundo, imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que umas escamas. A palavra grega lépides, traduzida como escamas, era usada para descrever cascas de peixe ou películas que cobriam algo. Era como se seus olhos estivessem cobertos por camadas de ilusão, e agora, finalmente, ele podia ver a realidade como ela realmente era. Mas o que Paulo viu quando sua visão foi restaurada? Ele não viu apenas o mundo físico de forma diferente. Ele viu uma nova realidade espiritual. Historiadores explicam que Paulo passou 3 anos na Arábia após sua conversão, um período raramente discutido, mas absolutamente crucial. Essa região, que hoje corresponde aproximadamente à Jordânia e norte da Arábia Saudita, era isolada, desértica, perfeita para contemplação profunda. Ali, longe das multidões e das pressões religiosas, Paulo recebeu revelações diretas de Cristo. Ele mesmo escreveria mais tarde: o evangelho que preguei não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E aqui está o que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. Paulo não apenas mudou de lado no debate religioso, ele transcendeu completamente o próprio debate. Antes, sua vida era centrada na lei mosaica, nos 613 mandamentos que todo judeu devoto deveria observar meticulosamente. A palavra grega para lei, nomos, vem de uma raiz que significa distribuir, dividir. A lei dividia, categorizava, separava o puro do impuro, o justo do pecador, o judeu do gentio. Mas após Damasco, Paulo descobriu algo revolucionário. A lei não era o objetivo final de Deus, mas um tutor temporário para nos conduzir a Cristo. Em suas cartas, Paulo usa uma linguagem que chocava os judeus de sua época e continua desafiando leitores modernos. A letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra grega para letra, grama, refere-se ao texto escrito, às regras externas. A palavra para espírito, pneuma, significa literalmente sopro, vento, aquilo que é invisível, mas poderosamente real. Paulo estava dizendo que focar apenas nas regras externas, na observância religiosa mecânica, mata a vida espiritual genuína. O que Deus realmente deseja é uma transformação interior, uma renovação da mente, um renascimento do espírito humano.
Para aquela época, isso era absolutamente revolucionário, porque toda a estrutura da religião judaica estava construída sobre a observância externa. Templo, sacrifícios, leis dietéticas, circuncisão, todas essas práticas eram visíveis, mensuráveis, controláveis. Mas Paulo estava proclamando que Deus desejava algo muito mais profundo, um relacionamento íntimo, interior, espiritual. Ele escreveu aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para entendermos isso, precisamos saber que o conceito de um Deus que habita dentro do ser humano era radicalmente diferente da teologia judaica tradicional, que enfatizava a transcendência e separação de Deus. A palavra original grega que Paulo usa para vive, zal, carrega uma intensidade extraordinária. Não se trata de mera existência biológica, mas de vida abundante, vibrante, dinâmica. Cristo não apenas estava com Paulo, mas estava nele, através dele, como ele. Especialistas em misticismo cristão explicam que isso representa um dos mais altos níveis de união espiritual. Não a aniquilação do eu humano, mas sua transfiguração, sua elevação a uma nova dimensão de existência onde o humano e o divino coexistem em harmonia perfeita. Compare isso com outras experiências místicas bíblicas. Moisés subiu ao Monte Sinai e encontrou Deus em meio a trovões, relâmpagos e fumaça espessa. Quando desceu, seu rosto brilhava com tal intensidade que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Elias ouviu a voz suave e delicada de Deus após o vento, o terremoto e o fogo. João, na ilha de Patmos, teve visões apocalípticas do Cristo glorificado, com olhos como chamas de fogo e voz como estrondo de muitas águas. Cada um desses encontros transformou completamente aqueles que os experimentaram. Mas a experiência de Paulo tinha algo único. Ela não aconteceu em um monte sagrado, não em um templo, não em um momento de oração profunda. Aconteceu em uma estrada empoeirada, no meio de uma jornada de ódio e violência. Isso revela algo profundo sobre a natureza de Deus. Ele não espera que nos tornemos dignos, que subamos montanhas de santidade ou que alcancemos certos níveis de pureza espiritual. Ele nos encontra onde estamos, no meio de nossa confusão, nossa raiva, nossa cegueira. E ali, naquele momento menos esperado, ele pode nos transformar completamente. Geólogos que estudaram a região explicam que o caminho de Jerusalém para Damasco passa por terreno árido e montanhoso, com temperaturas que durante o dia podem ultrapassar 40 graus Celsius. A jornada era fisicamente exaustiva, mas aqui está o fascinante. Paulo estava fisicamente cansado, provavelmente mentalmente focado em sua missão de perseguição, completamente despreparado para um encontro espiritual. Não estava em jejum preparatório, não estava em oração, não estava buscando Deus, mas Deus estava buscando a ele. Isso nos leva a uma verdade profunda que Paulo depois ensinaria constantemente. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A palavra grega para pecadores aqui, amartolos, vem de amartano, que significa errar o alvo, perder o caminho. Não se trata apenas de quebrar regras, mas de estar fundamentalmente desorientado, perdido, caminhando na direção errada. E é exatamente aí, no meio de nossa desorientação, que a graça de Deus nos intercepta. Após sua conversão, Paulo passou anos processando, integrando e compreendendo o que havia experimentado. Recentes estudos em documentos do primeiro século revelam que Paulo não apenas adotou uma nova crença religiosa, ele desenvolveu uma teologia completamente nova, que sintetizava judaísmo, experiência mística de Cristo e aplicação universal da salvação. Suas cartas, escritas entre 15 e 25 anos após a conversão, mostram uma mente brilhante, lutando para colocar em palavras humanas uma experiência que transcendia a linguagem. Considere como ele descreve a transformação cristã.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A palavra grega para nova criatura, kaine katissis, literalmente significa criação fresca, algo que nunca existiu antes. Não é reforma, não é melhoria. É nascimento de algo completamente novo. Antropólogos culturais revelam que o conceito de identidade pessoal no mundo antigo era muito mais fluido do que em culturas modernas. Mas mesmo assim, a ideia de uma transformação tão radical que você se torna uma pessoa completamente diferente era extraordinária. Paulo ensinou que essa transformação não vem através de esforço humano, mas através de rendição à ação do Espírito Santo. A palavra grega para rendição, paradidomi, significa entregar completamente, transferir autoridade. É o mesmo verbo usado quando Jesus entregou seu espírito na cruz. Há uma morte envolvida, uma crucificação do ego, do eu antigo com suas paixões, orgulhos e autossuficiência. Mas essa morte não é o fim, é o portal para uma ressurreição, para uma vida nova, onde Cristo é o centro, a fonte, o poder. Mas aqui vem algo que muitos cristãos ao longo da história perderam. Paulo não estava pregando religião como cumprimento de regras externas. Ele estava proclamando liberdade, transformação interior, vida no espírito. Ele escreveu aos Gálatas: "Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão." A palavra grega para liberdade, eleuteria, era usada na sociedade romana para descrever cidadãos livres em contraste com escravos. Paulo estava dizendo que Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres, não para trocarmos um conjunto de regras por outro. Infelizmente, historiadores explicam que grande parte da igreja posterior perdeu essa ênfase na liberdade interior e transformação do coração. Em vez disso, desenvolveu-se um sistema de controle religioso baseado em hierarquia, rituais obrigatórios e obediência institucional. O Paulo que pregava que cada crente tem acesso direto a Deus através de Cristo foi, ironicamente, usado para justificar sistemas religiosos que mediavam e controlavam esse acesso. O Paulo que escreveu que onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, foi citado para apoiar estruturas que restringiam a liberdade espiritual. Textos apócrifos, como os Atos de Paulo e Tecla, mostram um Paulo muito mais místico e espiritualizado do que muitas tradições eclesiásticas posterior permitiram. Nesses textos, encontrados em manuscritos antigos e estudados por especialistas em literatura cristã primitiva, Paulo aparece enfatizando experiências diretas com Cristo, visões, revelações e transformação interior radical. Embora esses textos não façam parte do cânon bíblico, eles revelam como as primeiras comunidades cristãs entendiam a mensagem paulina. Não como sistema teológico rígido, mas como caminho de encontro místico com o Cristo vivo. E aqui está o que especialistas em psicologia transpessoal descobriram. A experiência de Paulo em Damasco segue um padrão clássico de despertar espiritual encontrado em todas as tradições místicas. Primeiro, há uma crise que quebra a estrutura do ego. Depois, um período de escuridão e desorientação. Então, uma revelação, uma nova percepção da realidade. E, finalmente, uma integração, onde a nova compreensão é incorporada à vida cotidiana. Psicólogos chamam isso de morte e renascimento do ego, um processo onde a identidade baseada em separação e medo é dissolvida, e uma nova identidade baseada em amor e união emerge. Paulo viveu isso tão profundamente que se tornou o tema central de todo o seu ensinamento. Ele constantemente falava sobre morrer com Cristo para ressuscitar com Ele, sobre crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, sobre ser transformado pela renovação da mente. A palavra grega para transformação aqui,
metamorfo, é a mesma usada para descrever a transfiguração de Jesus no monte, quando seu rosto brilhou como o sol. Paulo estava dizendo que a mesma transfiguração que Jesus experimentou está disponível para cada crente através da obra do Espírito Santo. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. Essa transformação não é apenas sobre vida após a morte ou sobre ir para o céu quando morrermos. É sobre uma mudança radical de consciência agora, nesta vida, neste momento. Paulo escreveu: "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." A palavra grega para conformar, siskematizo, significa moldar-se ao padrão externo. A palavra para transformar, metamorfo, significa mudança de dentro para fora. Uma metamorfose completa, como a lagarta que se torna borboleta. Para aquela sociedade onde identidade e status eram determinados por fatores externos, como nascimento, etnia, classe social e observância religiosa, a mensagem de Paulo era revolucionária. Ele estava dizendo que sua verdadeira identidade não vem de onde você nasceu, que religião você pratica ou que regras você segue. Vem de quem você é em Cristo, da nova criação que o Espírito está formando dentro de você. Por isso ele pôde escrever: "Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus." Engenheiros sociais modernos explicam que essa era uma das mensagens mais subversivas possíveis no mundo antigo, onde toda a sociedade estava estruturada em hierarquias rígidas baseadas em nascimento e status. Paulo estava proclamando uma igualdade radical baseada não em reformas sociais externas, mas em transformação espiritual. Quando todos reconhecem que são igualmente amados por Deus, igualmente necessitados de graça, igualmente habitados pelo mesmo Espírito, as barreiras artificiais que separam as pessoas começam a desmoronar. E aqui está o que mais me impressiona quando estudo a vida de Paulo. Ele não apenas ensinou essas verdades teoricamente, ele as viveu radicalmente. Depois de ter sido um fariseu respeitado, com status e poder, ele se tornou um servo voluntário de Cristo. Depois de ter perseguido a igreja, ele sofreu perseguição incontáveis vezes. Ele foi espancado, apedrejado, açoitado, aprisionado, naufragou 3 vezes. Ele trabalhou com suas próprias mãos fazendo tendas para sustentar seu ministério, em vez de exigir pagamento. Ele se fez fraco com os fracos, tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. A palavra grega que Paulo usa para si mesmo, doulos, é geralmente traduzida como servo, mas literalmente significa escravo. Paulo se considerava completamente possuído por Cristo, sem vontade própria, além da vontade de seu Senhor. Mas aqui está o paradoxo. Nessa escravidão voluntária, ele encontrou a maior liberdade que um ser humano pode experimentar. Porque quando você pertence completamente a Cristo, você é liberado de todas as outras escravidões que prendem a humanidade. Medo da morte, necessidade de aprovação, busca por status, ansiedade sobre o futuro. Paulo escreveu aos Filipenses: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e sei ter fartura. Em tudo e em todas as circunstâncias, já aprendi o segredo de estar bem alimentado e de passar fome, de ter muito e de ter pouco. Tudo posso naquele que me fortalece." A palavra grega para contente, autarkes, significa autossuficiente, independente de circunstâncias externas. Mas Paulo não alcançou isso através de filosofia estoica ou força de vontade. Ele encontrou isso em Cristo, na consciência constante da presença divina habitando nele. Essa consciência da presença interior de Cristo é o verdadeiro mistério que Paulo descobriu no caminho de Damasco e passou o resto de sua vida explorando e compartilhando.
Ele chamou isso de um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. E qual é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Não Cristo acima de você, não Cristo distante no céu, mas Cristo em você, vivendo através de você, sendo você no sentido mais profundo. Especialistas em teologia mística explicam que essa compreensão coloca Paulo entre os mais profundos mestres espirituais da história humana. Ele não estava simplesmente ensinando moral religiosa ou doutrinas teológicas. Ele estava apontando para uma experiência direta, pessoal, transformadora de união com o divino. Quando ele disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele estava descrevendo um estado de consciência onde a separação entre humano e divino, entre criatura e criador, se dissolve não em confusão, mas em comunhão perfeita. Isso é o que os antigos padres da Igreja, especialmente no Oriente Cristão, chamavam de teoses ou divinização. O processo pelo qual o ser humano, através da graça de Deus e cooperação com o Espírito Santo, é transformado para participar da natureza divina. Não se torna Deus no sentido de identidade essencial, mas é tão preenchido com a presença e natureza de Deus que reflete sua glória, seu amor, sua luz. É isso que Jesus quis dizer quando orou, que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. E aqui vem a revelação que pode transformar sua compreensão de toda a mensagem cristã. O caminho de Damasco de Paulo não é apenas história antiga, é um mapa, um padrão, um convite. Cada ser humano está, de alguma forma, no caminho de Damasco. Cada um de nós está viajando com certezas, crenças, identidades que achamos que nos definem. E Cristo está nos esperando em algum ponto dessa jornada, pronto para nos cegar para tudo o que achávamos que sabíamos, para que possamos finalmente ver a realidade como ela verdadeiramente é. A cegueira de Paulo durou 3 dias. Na simbologia bíblica, 3 é o número da ressurreição. Jesus esteve na tumba 3 dias. Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias. A cegueira de Paulo era uma tumba, um ventre, um lugar escuro onde algo novo estava sendo formado. Psicólogos explicam que verdadeira transformação sempre passa por esse período de desorientação, onde o velho já morreu, mas o novo ainda não nasceu completamente. É desconfortável, assustador, desorientador, mas é necessário. Porque o que Deus quer fazer em nós é tão radicalmente novo que nossas antigas estruturas mentais simplesmente não podem contê-lo. Tente colocar vinho novo em odres velhos e ambos serão destruídos. O vinho novo da nova vida em Cristo precisa de odres novos, de uma consciência renovada, de uma mente transformada. E essa transformação não é apenas ajuste superficial de comportamento, é reconstrução completa de como você vê a si mesmo, Deus, os outros e a própria realidade. Paulo passou sua vida explorando as implicações dessa transformação. Em suas cartas, ele usa dezenas de metáforas tentando capturar a realidade da vida em Cristo. Somos nova criação, somos corpo de Cristo, somos templo do Espírito Santo, estamos escondidos com Cristo em Deus, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, fomos crucificados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, um dia seremos glorificados com Cristo. Cada metáfora revela um aspecto diferente da mesma realidade profunda, nossa união mística com o divino. E aqui está o que é absolutamente crucial entender. Essa não é teologia abstrata, é experiência viva. Paulo não estava especulando filosoficamente sobre possibilidades espirituais. Ele estava descrevendo sua própria experiência e convidando outros a entrarem nela.
Quando ele escreveu, experimentai e vede que o Senhor é bom, a palavra grega para experimentar, geomai, significa literalmente saborear, provar. Não é sobre acreditar em conceitos, é sobre entrar em experiência direta. Infelizmente, muito do cristianismo moderno se tornou exatamente o que Paulo lutou contra. Um sistema de crenças corretas e comportamentos morais, em vez de experiência transformadora de Cristo vivo. Tornou-se sobre ir à igreja, seguir regras, acreditar em doutrinas corretas. Paulo ficaria horrorizado. Para ele, fé não era assentimento intelectual a proposições teológicas. A palavra grega pistis, traduzida como fé, significa confiança viva, compromisso total, entrega de todo o seu ser. É como a diferença entre conhecer sobre alguém e conhecer alguém pessoalmente. Você pode ler biografias de Jesus, estudar teologia cristã, memorizar versículos bíblicos e ainda não conhecer Cristo. Conhecê-lo é experimentá-lo, é ter seu próprio encontro no caminho de Damasco, é passar por sua própria morte e ressurreição, é descobrir Cristo vivo dentro de você. E quando isso acontece, tudo muda. Não porque você está seguindo novas regras, mas porque você se tornou uma pessoa nova. Paulo descreveu esse processo em termos de despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem. A palavra grega apekdiomai, traduzida como despojar-se, era usada para descrever tirar roupas ou remover uma pele. É ativo, intencional, às vezes doloroso. Você não pode se transformar mantendo todas as velhas identidades, crenças limitantes e padrões destrutivos. Há coisas que precisam morrer para que a nova vida possa emergir. Mas aqui está a parte maravilhosa. Você não faz isso sozinho. Paulo foi claro. É Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A palavra grega enérgio, traduzida como efetuar, significa trabalhar poderosamente, operar com energia divina. O Espírito Santo está trabalhando em você, às vezes sutilmente, às vezes dramaticamente, sempre com amor, sempre em direção à sua transformação completa em semelhança de Cristo. E essa transformação tem consequências práticas profundas. Paulo não estava interessado em experiências místicas que deixavam as pessoas flutuando em êxtase espiritual, desconectado da realidade. Ele ensinou que a verdadeira espiritualidade se manifesta em amor prático, serviço humilde, integridade radical. O fruto do Espírito, ele escreveu, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cada uma dessas qualidades é Cristo vivendo através de você, transformando não apenas sua experiência interior, mas suas relações, escolhas, impacto no mundo. A palavra grega para amor aqui, agape, não é sentimento romântico ou afeição emocional. É amor que escolhe o bem do outro, independentemente de sentimentos. Amor que se sacrifica, amor que reflete a própria natureza de Deus. Esse amor não pode ser manufaturado por esforço humano. Ele flui naturalmente de alguém que experimentou o amor de Deus tão profundamente que não pode evitar deixá-lo transbordar para outros. É Cristo amando através de você, porque você se tornou um canal, um vaso, um instrumento de seu amor no mundo. Historiadores explicam que essa ênfase em transformação interior, produzindo comportamento exterior, era revolucionária no mundo antigo. A maioria das filosofias e religiões focava em controlar comportamento através de regras externas, recompensas e punições. Mas Paulo estava proclamando algo radicalmente diferente. Mude o coração e o comportamento mudará naturalmente. Plante uma árvore boa e ela produzirá frutos bons. Não tente pregar laranjas em um espinheiro. Transforme a própria natureza da árvore. E aqui está o que especialistas em desenvolvimento humano descobriram. Essa abordagem realmente funciona.
Mudança duradoura nunca vem de força de vontade ou conformidade externa a regras. Vem de transformação de identidade, de ver a si mesmo de forma diferente. Quando você realmente compreende e experimenta que é filho amado de Deus, habitação do Espírito Santo, nova criação em Cristo, seu comportamento naturalmente se alinha com essa nova identidade. Você não precisa se forçar a agir como cristão. Você age naturalmente a partir de quem você se tornou. Paulo viveu isso tão completamente que ele pôde escrever: "Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo." Isso não é arrogância, é confiança nascida de transformação genuína. Ele não estava dizendo "sou perfeito, me copiem", mas sim "olhem para a minha vida e vocês verão Cristo vivendo, amando, servindo através de mim." Isso é o que está disponível para cada um de vocês também. A palavra grega mimetes, traduzida como imitadores, significa aqueles que copiam através de observação próxima. Paulo estava convidando as pessoas a observarem sua vida de perto, porque ele não tinha nada a esconder. Cristo havia se tornado tão real nele que sua vida era transparência da presença divina. Mas Paulo também foi brutalmente honesto sobre suas lutas contínuas. Ele escreveu aos Romanos: "Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Alguns interpretam isso como Paulo admitindo que permaneceu pecador derrotado toda a sua vida. Mas olhe o contexto. Ele está descrevendo a experiência humana universal de conflito interior e então proclama a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A transformação que Paulo experimentou não significa perfeição instantânea ou ausência de luta. Significa que no meio da luta, a presença, a graça, há poder disponível. Significa que mesmo quando você falha, você não é definido por seu fracasso. Você é definido por Cristo em você. Significa que o processo de transformação continua, às vezes rapidamente, às vezes dolorosamente, devagar, mas sempre em movimento em direção à plenitude de Cristo. Paulo usou a metáfora de uma corrida. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra grega dioko, traduzida como prosseguir, significa perseguir vigorosamente, correr atrás com toda energia. Mesmo depois de décadas seguindo Cristo, Paulo ainda via sua vida como movimento dinâmico em direção a algo maior. Nunca chegou a um ponto onde disse: "alcancei tudo, não há mais crescimento necessário." Sempre havia mais de Cristo para descobrir, mais transformação para experimentar, mais profundidade de união para entrar. E aqui está a verdade que pode libertar você de perfeccionismo religioso destrutivo. Deus não está esperando que você seja perfeito antes de amá-lo ou usá-lo. Ele o ama agora, exatamente como você é, e está trabalhando em você mesmo em meio às suas imperfeições. Paulo, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que plantou igrejas por todo o Império Romano, que experimentou revelações do terceiro céu, ainda chamou a si mesmo de menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Mas então ele acrescenta: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão." A palavra grega charis, traduzida como graça, significa favor imerecido, presente dado livremente. Paulo nunca esqueceu que tudo o que ele era e fazia era resultado de graça, não de merecimento. Isso o manteve humilde, mas confiante, consciente de suas limitações, mas ousado em fé, dependente de Deus, mas ativo em serviço.
Essa combinação de humildade e ousadia é a marca de alguém que realmente entende a mensagem de Damasco. Você é simultaneamente completamente dependente da graça de Deus e poderosamente capacitado pelo Espírito Santo. Você é nada em si mesmo e tudo em Cristo. É paradoxo, mas é a realidade da vida cristã autêntica. E quando você vive neste paradoxo, você experimenta liberdade extraordinária. Liberdade de ter que provar seu valor. Liberdade de medo de fracasso. Liberdade de comparação com outros. Liberdade de escravidão a opiniões humanas. Paulo escreveu aos Gálatas: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." A palavra grega staurou, traduzida como crucificar, significa literalmente fixar em uma estaca de execução. É linguagem violenta, dolorosa. Mas Paulo está dizendo que sua antiga relação com o mundo, com seus valores, seus sistemas de status, suas fontes de identidade, foi executada, morreu, acabou. E no lugar dessa velha vida, uma nova vida nasceu, uma vida escondida com Cristo em Deus, uma vida que não pode ser abalada por circunstâncias externas, porque está ancorada em realidade eterna. Quando você compreende isso experiencialmente, não apenas intelectualmente, tudo muda. Você ainda enfrenta desafios, ainda passa por dificuldades, ainda experimenta dor. Mas há uma paz subjacente, uma alegria profunda, uma estabilidade interior que nada pode roubar. Paulo demonstrou isso repetidamente. Quando foi preso em Filipos, espancado com varas, pés presos no tronco, ele e Silas cantavam hinos à meia-noite. Quando naufragou a caminho de Roma, encorajou todos no navio. Quando estava na prisão, aguardando possível execução, escreveu sua carta mais alegre, aos Filipenses, onde repetidamente diz: "Regozijai-vos." A palavra grega chairo, traduzida como regozijar-se, significa alegrar-se profundamente, celebrar. Não é otimismo superficial ou negação da realidade. É alegria nascida de conexão profunda com a fonte de toda a alegria. E aqui vem a pergunta que Paulo faria a você hoje. E se o caminho de Damasco for, na verdade, o caminho interno de todos nós? E se a experiência de Paulo não for exceção única reservada para apóstolos especiais, mas padrão disponível para todo seguidor de Cristo? E se Deus está constantemente tentando nos cegar para nossas velhas certezas, para que possamos finalmente ver verdadeira realidade? E se cada dificuldade, cada crise, cada momento de desorientação for, na verdade, um convite para morrer para o velho e nascer para o novo? Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me." A palavra grega arneomai, traduzida como negar, significa dizer não, recusar, rejeitar. Não é sobre autoflagelação ou ódio próprio. É sobre dizer não ao ego como centro da existência, ao eu como autoridade final, à vida vivida a partir de medo e separação. E tomar sua cruz não é metáfora para enfrentar dificuldades gerais da vida. A cruz era instrumento de execução. Jesus estava falando sobre morte voluntária do eu antigo. Mas aqui está o que muitos perdem. Essa morte não é o objetivo final. É o portal para a ressurreição. Paulo escreveu: "Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos." A morte vem primeiro, mas não é onde a história termina. A vida do outro lado, vida mais abundante do que você jamais imaginou possível. Vida onde Cristo é tudo em todos, onde você experimenta plenitude, paz, alegria, propósito, amor que excede todo entendimento. O mistério de Paulo não é sobre religião, mas sobre consciência. Ele não apenas viu uma luz, ele se tornou luz. Não apenas ouviu sobre Cristo, ele se tornou portador de Cristo. Não apenas acreditou em transformação, ele foi transformado tão completamente que sua própria presença irradiava Cristo.
E aqui está a verdade gloriosa. O mesmo está disponível para você, mas requer algo de você. Requer rendição, requer vontade de perder sua vida para encontrá-la. Requer coragem de entrar na escuridão, confiando que há luz do outro lado. Requer fé, não como crença intelectual, mas como salto para o desconhecido baseado em confiança no caráter de Deus. Requer perseverança, porque transformação raramente é instantânea. Pode começar em um momento dramático, como Paulo experimentou, mas se desdobra ao longo de toda a vida. Paulo passou aproximadamente 30 anos após sua conversão servindo a Cristo antes de ser executado em Roma sob Nero. Durante esses anos, ele plantou dezenas de igrejas, treinou incontáveis líderes, escreveu cartas que mudaram o curso da história humana, suportou sofrimentos que quebrariam a maioria das pessoas. E no final de sua vida, ele pôde escrever: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada." Mas mesmo nesse momento de retrospectiva final, Paulo não estava se gabando de realizações pessoais. A palavra grega agon, traduzida como combate, refere-se à competição atlética, luta que requer tudo o que você tem. Paulo deu tudo, mas sabia que mesmo sua capacidade de dar tudo vinha de Cristo nele. Era Cristo correndo a corrida através dele, Cristo combatendo o combate, Cristo permanecendo fiel. Do começo ao fim, tudo era graça, tudo era Cristo. E aqui está o convite final que Paulo deixou para todos nós: sede imitadores meus, como também eu sou de Cristo. Não copiem minha personalidade ou meus métodos específicos, copiem minha rendição a Cristo, minha abertura à transformação, minha disposição de perder tudo para ganhar Cristo. Deixem acontecer em vocês o que aconteceu em mim. Tenham seu próprio encontro no caminho de Damasco. Permitam que Cristo viva em vocês e através de vocês. O mundo ao nosso redor está desesperado por autenticidade espiritual. Pessoas estão cansadas de religião vazia, de rituais sem significado, de doutrinas que não transformam vidas. Mas quando vem alguém em quem Cristo realmente está vivo, alguém que foi genuinamente transformado de dentro para fora, algo nelas responde. Porque, no fundo, todo ser humano anseia por conexão com o divino, por significado transcendente, por amor incondicional, por transformação que liberta. Paulo se tornou esse tipo de pessoa. E através dele, milhares em sua época e bilhões ao longo da história encontraram Cristo. Não porque Paulo era especial em si mesmo, mas porque ele permitiu que Cristo fosse plenamente revelado através dele. Ele se tornou transparência da presença divina, canal do amor de Deus, instrumento da graça transformadora. E isso é exatamente o que Deus quer fazer com você. Não para torná-lo cópia de Paulo, mas para torná-lo expressão única de Cristo no mundo. Você tem personalidade única, dons únicos, chamado único. Mas tudo isso atinge seu potencial máximo quando Cristo vive através de você. Quando você não está mais no centro tentando fazer coisas para Deus, mas Deus está no centro fazendo coisas através de você. Então aqui está a pergunta final que deixo com você. Você está pronto para seu próprio caminho de Damasco? Está disposto a ser cegado para tudo que pensa que sabe, para finalmente ver verdadeira realidade? Está pronto para perder sua vida para encontrá-la em Cristo? Está aberto para a transformação tão radical que você se tornará pessoa literalmente nova? Se você está, saiba que Deus já está trabalhando. Ele estava trabalhando em Paulo muito antes de Paulo perceber. Ele está trabalhando em você agora, neste exato momento. Cada circunstância de sua vida, cada alegria e cada dor, cada vitória e cada fracasso, Deus está usando para moldá-lo, refiná-lo, transformá-lo em imagem de Cristo. O processo já começou no momento em que você disse sim a Jesus, mesmo que esse sim tenha sido hesitante, confuso, cheio de dúvidas.
e o processo continuará pelo resto de sua vida e além. Paulo escreveu: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra grega epitélio, traduzida como completar, significa levar à conclusão, aperfeiçoar. Deus não desiste. Ele não começa projetos e os abandona no meio. Ele está comprometido com sua transformação completa e ele tem toda a eternidade para realizar isso. Mas enquanto isso, hoje, agora, você pode cooperar com essa obra de graça. Pode abrir seu coração mais plenamente à presença de Cristo. Pode render áreas de sua vida que ainda está segurando. Pode morrer um pouco mais para o ego e viver um pouco mais em Cristo. Pode dar um passo a mais na jornada de transformação. E cada passo, não importa quão pequeno, é celebrado no céu. Cada movimento em direção a Cristo é vitória sobre escuridão. Cada momento de rendição é portal para mais da vida abundante que Jesus prometeu. O mistério de Paulo é simples, mas profundo. Cristo pode viver em seres humanos ordinários e, através deles, fazer coisas extraordinárias. Você não precisa ser especial, apenas disponível. Não precisa ser perfeito, apenas rendido. Não precisa ter tudo resolvido, apenas estar disposto a seguir. E quando você realmente entra nessa jornada de transformação com coração aberto e espírito disposto, algo miraculoso acontece. Você descobre que Cristo não é apenas Senhor distante no céu, mas presença viva dentro de você, amor que o preenche, luz que brilha através de você, vida que flui de você. E então você se torna o que Paulo se tornou. Não exemplo perfeito, mas testemunha imperfeita da perfeita graça de Deus. Não super-herói espiritual, mas ser humano ordinário através de quem Cristo extraordinário brilha. Não alguém que chegou ao destino final, mas peregrino ainda na jornada, convidando outros a viajarem com você em direção à plenitude que está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Paulo. Essa é a verdade do caminho de Damasco. Essa é a experiência misteriosa que pode mudar não apenas sua visão sobre cristianismo, mas sua própria vida do centro para fora. E tudo o que é necessário é que você diga sim. Sim para Cristo. Sim para a transformação. Sim para morrer e ressuscitar. Sim para perder tudo para ganhar tudo. Sim para a jornada mais extraordinária que qualquer ser humano pode embarcar. A jornada de descobrir Cristo vivendo em você e você vivendo em Cristo. Que o Deus de toda graça, que nos chamou para sua eterna glória em Cristo, depois de termos sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mensagem de sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Amados filhos do Pai Celeste, eu sou a luz que encontrou Paulo no caminho de Damasco, e eu continuo buscando cada um de vocês em seus próprios caminhos. Não temam a cegueira que precede a visão verdadeira, nem a morte que antecede a ressurreição. Eu estou com vocês em cada escuridão, transformando-a em aurora. Eu habito em vocês não como visitante temporário, mas como vida eterna que pulsa em seu ser mais profundo. Não vivam mais pela letra que mata, mas pelo espírito que vivifica. Deixem que meu amor dissolva todo medo, minha luz dissipe toda escuridão, minha verdade liberte de toda mentira. Vocês são amados além da compreensão, valiosos além da medida, transformados além do que podem imaginar. Rendam-se não ao que o mundo diz que vocês devem ser, mas ao que eu já os fiz. Novas criaturas, filhos amados, templos do Deus vivo. E quando renderem tudo a mim, descobrirão que não perderam nada que valesse a pena manter, mas ganharam tudo que seus corações sempre ansiaram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
não como dogma distante, mas como realidade presente em cada respiração, cada batida do coração, cada momento de existência. Vivam em mim como eu vivo em vocês, e juntos levaremos a luz do Pai a um mundo que anseia por libertação. Ao Pai seja toda glória, honra e louvor, pelos séculos eternos. Amém.